Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar um pouquinho agora sobre posições relativas, que encontra-se na página 10 da apostila, tá? Posições relativas. Então, primeiro, a gente tem posições relativas entre duas retas, tá? Nós temos 5 classificações diferentes, tá? Então, primeiro a gente vai falar de duas retas. Vamos lá. Elas podem ser concorrentes quando elas têm um ponto em comum e estão no mesmo plano. É um X tá? um sinal de mais. Tipo, um X, um sinal de mais, isso mesmo. Então, elas são concorrentes quando elas têm um ponto comum e estão no mesmo plano, detalhe, tá? Elas podem ser paralelas quando elas não têm um ponto comum, mas elas têm que estar no mesmo plano, tá? Isso está lá na página 11 da apostila. Depois, a gente fala de duas retas quando elas são reversas. É quando acontece assim, elas não têm um ponto em comum e não estão no mesmo plano, são reversas, tá? Depois eu vou mostrar para vocês utilizando um cubo aí, que situações são essas. Depois, quando você vira na página 12 da apostila, ela fala assim, ó, ele tem um quadrinho, que é um resumo. Elas são concorrentes, têm um ponto em comum e são coplanares, estão no mesmo plano. Depois, elas são paralelas, não têm um ponto comum e estão no mesmo plano, são coplanares quando estão no mesmo plano. E por fim, temos as reversas, que elas não têm um ponto comum e não estão no mesmo plano. Aí, o que eu construí aqui? A nossa referência sempre serão cubos ou paralelogramos dessa forma. Caio, segura aqui pra mim. Tá. Caio vai me ajudar aqui segurando, ok? Então, Participei de já 2 vídeos, hein? Aí, gente, é o seguinte, esses pontinhos que eu fiz de massinha, quando a gente receber a imagem lá na internet, essa imagem está em 3 dimensões. Então, ela tem comprimento, tem profundidade e tem altura. Esses pontinhos, eles vão receber nomes. Lembrando que todo ponto é representado aí com a letra maiúscula. Então, quando a gente realizar exercício nesse sentido, esses pontinhos aqui vão ter nome A, B, C e assim por diante, tá? Como a gente viu nos postulados, 2 pontos definem uma reta. Quando eu tenho 2 pontos, eu tenho a definição de uma reta, ok? Então, vamos dar um exemplo, assim, ó, segura meio inclinadinho. Nossa, isso, aí. Pode segurar aqui, ó? Pode. Pra não cair? Mãe, Isso. sobe meu braço. Um pouquinho mais pra cima. Isso. Sobe meu braço. Aí, tá bom, tá bom. Não, Quais que são duas retas que são paralelas, por exemplo? Essa reta aqui é paralela a essa. Vamos supor que aqui é AB e aqui é CD, certo? Então, essas duas retas são paralelas. Quando que elas são concorrentes? Quando elas têm um ponto em comum. Então, por exemplo, essa reta aqui com essa reta aqui são concorrentes. Elas têm esse ponto em comum, certo? E lembra-se das reversas que eu comentei? Então, por exemplo, uma reta que é reversa é essa aqui de cima com essa lateral. Elas não estão no mesmo plano, levanta um pouquinho, elas não estão no mesmo plano e elas não têm um ponto comum. Então, essa daqui está no plano aqui de cima e nesse plano do lado, essa daqui está nesse plano e nesse. Então, essa reta aqui, ó, que estou com o dedo nela, ó, essa. Com essa, elas são reversas, ok? Pode baixar. Agora, se vocês olharem na página 12 ainda, ele vai falar uma outra informação importante. Particularmente, quando duas retas no espaço formam um ângulo de 90 graus, elas recebem denominações especiais. Duas retas quaisquer que formam um ângulo de 90 graus são ortogonais. Então, formou o ângulo de 90 graus, são ortogonais. E aí a gente tem 2 casos. No caso delas serem concorrentes e formarem os ângulos retos, nós dizemos que elas são perpendiculares, ok? Aí ele colocou um cubo. Eu vou utilizar aqui o exemplo do nosso cubo, que o Caio vai fazer gentilmente a gentileza de segurar. Então, vamos supor aqui, ó. Vamos pegar aqui na frente, ó. Essa reta que tá com a minha mão, levanta um pouquinho, Caio. E essa daqui, tá vendo? Elas aqui estão formando um ângulo de 90 graus, elas têm esse ponto em comum. Então, a gente diz que elas são ortogonais e perpendiculares. Elas formam um ângulo de 90 graus e têm um ponto comum. Essa reta aqui de cima e essa reta aqui do lado, ok? Agora, eu vou comentar com vocês as que não têm um ponto comum, mas mesmo assim formam um ângulo de 90 graus, o nome delas. Aí você continua, ó. As definições anteriores mostram que duas retas perpendiculares são um caso particular de duas retas ortogonais. As retas R e S são ortogonais
e por serem concorrentes também são perpendiculares. Agora, existem retas que são ortogonais e não são perpendiculares. A gente chama elas de reversas. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Ó, então, essa reta aqui com essa, por exemplo. Essa que tá aqui em cima, levanta assim, cai, dá uma deitadinha, isso. Então, essa reta aqui em cima com essa reta aqui. Elas formam um ângulo de 90 graus. Se você olhar visualmente, elas formam um ângulo de 90 graus. Porém, elas não têm um ponto comum. Então, a gente chama essas retas de ortogonais, porém reversas. E aí, a gente pode usar aqui o nosso palito de churrasco, fica assim a representação. Elas estão formando um ângulo de 90 graus. Se você olha aí do vídeo, parece que tem um ângulo de 90 graus, mas quando você olha o lateral, elas não têm um ponto comum. Parece okay? uma cruz que vira Parece assim, uma ó, cruz quando vira assim, que forma um ângulo de 90 graus, mas quando você olha assim, elas não têm um ponto em comum. Aqui, ó. Ok? E é isso. Então, essa é a parte das retas. Ok? Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Não falei nada, tchau!